E aí, guerreiros, como é que tá a preparação? Cumprindo promessa, então, estamos forte aqui na reta final para a Polícia Civil do Paraná. Tá chegando a nossa prova, né? Então, temos alguns encontros. Já fizemos nosso primeiro encontro aí, uma live de redação. Então, se você ainda não viu, dá uma olhada lá, que hoje é nosso segundo encontro e seguimos aí forte, reta final para a Polícia Civil do Paraná. E hoje eu trouxe para vocês três mini simulados de português, né? Bem legal, tá, esse mini simulado, né? São questões tiradas dos últimos processos seletivos da UFPR e tem tudo a ver com o que pode ser cobrado na nossa prova. E eu selecionei as principais questões, aquelas questões que eu achei bastante interessante para a nossa prova e vou resolver ela aqui com vocês. Então, faz uma pausa aí no vídeo ou volta outro dia, primeiro resolve elas e olha aqui comigo, que eu tenho algumas considerações para fazer sobre essas questões para a gente se aprofundar um pouco mais, tá? Vamos lá? Primeiro mini simulado número 1 aqui, a questão número 7 para mim. Olha, assinale a alternativa em que o C apresenta a mesma função que a do termo sublinhado na sequência. Por isso, esforçavam-se os quilombolas exatamente para proteger seu dia a dia, tá? E se você não viu, já deixo o convite para ver o vídeo sobre funções do C, que a gente fez, se eu não me engano, até para a Polícia Civil do Paraná. Lá tem todas as funções. O C pode ser uma partícula apassivadora, pode ser índice de indeterminação do sujeito, ele pode ser apenas uma conjunção integrante que vai entregar duas orações, ele pode ter uma função condicional, uma conjunção condicional, ou nesse caso aqui, esforçavam-se. Qual que é a função do verbo? Eles esforçavam-se, né? Os quilombolas esforçavam-se. Ele faz parte do verbo esforçar, por isso que a gente fala que ele integra o corpo, é integrante do verbo, tá? Ele faz parte deste verbo esforçar. Nós falamos esforçar-se, tá? Ele já faz parte da construção do verbo. Isso vai acontecer também na letra E, que diz que os negros não tinham direito a queixar-se à polícia. Nós falamos queixar-se, o CC faz parte da construção já do verbo. E nas outras alternativas nós temos o C funcionando com diversas outras funções, tá? Outra questão interessante é a questão número 10. A fala do youtuber Felipe Castanhari tem características fortes da oralidade, que são diferentes das características da variante escrita da língua. Você pode ler o texto ali, tá? Você está com um simulado e assinale a alternativa que apresenta uma comparação correta. Olha, as repetições, por que no meio disso tudo e por que no meio de todo esse sofrimento, são características da escrita e são usadas pelo youtuber para ajudar o leitor a guardar as ideias em sua memória. Ele está dizendo que o youtuber fica repetindo essa frase, né? No meio disso tudo, porque no meio de todo esse sofrimento, ele repete isso várias vezes para ajudar num processo de memorização. Vamos ver se no texto isso acontece, tá? Vamos olhar, olha como é que é legal o exercício de interpretação que a gente vai fazer aqui, ó. E outra coisa que você podia fazer é não apoiar pessoas de políticas do mal ou contra os refugiados da Síria. Porque, no meio disso tudo, tem pessoas ignorantes que dizem que os refugiados da Síria são todos terroristas. Porque, no meio disso tudo, repetindo de novo, o que as pessoas precisam de pessoas dispostas, é de países dispostos a estender a mão para elas. Porque, no meio de todo esse sofrimento, dessa guerra. Então ele repete várias vezes a expressão no meio, né? Mas não é para memorizar, ele não quer te ajudar um processo de memorização, a gente não vê isso no texto, né? O que ele está fazendo, na verdade, ele quer enfatizar o discurso dele, né? Está falando de uma situação complicada, uma situação de terroristas. Olha, perceba como ele repetindo várias vezes, no meio disso tudo, ele traz mais drama para o discurso dele, ele enfatiza o discurso dele, ó. Porque no meio disso tudo, tem pessoas ignorantes. Porque no meio disso tudo, que as pessoas precisam é de países dispostos a estender a mão para eles. Porque no meio disso todo sofrimento, imagina um político falando para você e repetindo, né? No meio disso tudo, no meio dessa baderna, é uma questão de dramatização, de tornar o discurso dele mais dramático, mais forte, mais impactante para quem está ouvindo. Essa é a função de ficar repetindo essa expressão e não processo de memorização. Na B, na fala, precisamos nos direcionar ao ouvinte com expressões do tipo mano e velho, ao passo que a escrita não dispõe de recursos para abordagem direta do leitor. Sim, né? Por que eu trouxe essa questão? Porque aqui ele está trazendo afirmações para você que você não vai encontrar no texto. Está muito relacionado com o nosso conhecimento do mundo, no caso aqui, no conhecimento comparando a escrita com a oralidade. Então você não vai encontrar essa informação no texto. A UFPR fez isso nessa questão e pode cair uma questão assim na sua prova, tá? Ele está dizendo que a escrita não dispõe de recursos para abordagem direta do leitor. Isso não tem nada a ver com o texto, uma afirmação que
que traz mais o seu conhecimento de mundo. E o que está errado? Lógico que na escrita a gente dispõe de recursos para abordagem direta do leitor. Eu posso começar o meu texto dizendo, meu caro leitor, vírgula. Começo esse texto escrevendo, dirigindo ao leitor. Isso pode acontecer. As frases curtas, como meteu bala geral, são típicas da oralidade. É verdade, né? E a escrita é o lugar preferencial das frases longas, em períodos complexos. A escrita é o lugar preferencial das frases longas e complexas. Imagina se a gente desse preferência para escritas longas e complexas. Eu não ia ler nenhum texto. Eu já ia abandonar o livro de vez, né? Primeiro que a leitura já é mais lenta. Imagina escrever só formas complexas. Quem que ia ler o meu texto? Não, isso não acontece. Isso não é uma verdade. Os verbos no imperativo, tais como lembra que estamos fazendo de conta e vamos entender isso, revelam o tratamento que o texto oral dispensa ao ouvinte. Enquanto na escrita, os imperativos restringem-se à fala de personagens. Ele está falando que na escrita, os verbos no imperativo, eles são usados apenas para falas de personagem. Não, nós podemos usar na escrita verbos imperativos para outras funções. Apresenta você o texto injuntivo, né? Dá uma pesquisada sobre o texto injuntivos, ou então manuais. Se você lê o manual, ele vai dizer, aperte o parafuso, solte a porta, faça isso. São verbos no imperativo que demonstram uma ordem para o leitor e não necessariamente representa a fala do personagem. E ali nós temos a nossa resposta, que é a letra E. Dá uma lida nela, mas eu queria mostrar essas outras alternativas erradas. E rapidamente vamos seguir aqui para o nosso simulado 2, a questão 40, tá? Uma questão que eu achei bastante interessante. Isso aqui pode cair na nossa prova do final de semana, tá? Tem gente que ainda não tá tão bem e eu vou te dar umas macetes. Olha, assinala a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima na ordem que aparece no texto. E ele vai trazer aqui nossos pronomes relativos. É assim que a UFPR cobra pronome relativo. Qual que é a grande questão de pronome relativo? O pronome relativo ele vai retomar um termo antecedente, um termo anterior. Porém, você tem que olhar para a regência do verbo que está lá na frente. É o verbo que está depois do nosso pronome relativo que vai pedir a regência, que vai pedir a preposição. Olha só no exemplo, ó. A novidade desses últimos anos é o exibicionismo desavergonhado. Espaço, são manifestados em público. Então, nós precisamos de um pronome relativo que retome exibicionismo desavergonhado, tá? Então, pode ser que, não pode ser onde. Primeira grande importância para o UFPR, onde só vai retomar lugar, tá? O circo, a sala, o escritório são lugares. A internet também é um lugar. Mas exibicionismo desavergonhado não é um lugar, então já descarta a letra B, aonde, tá? Em que também não cabe. Que ou vai ser com o qual, que, com que, dependendo da regência. Quem que vai pedir a regência, tá? É o termo lá na frente. Na verdade, o que a gente tem aqui é o seguinte. São manifestadas em público essas posturas desumanas com exibicionismo desavergonhado. Então perceba que a expressão posturas desumanas, ela que vai pedir a regência, ela que vai pedir a preposição com, e ela está lá na frente, tá? Então a gente precisa da preposição com aqui. Então cabe, por exemplo, com que e com o qual. A preposição com pedida pela regência do termo posterior, tá? E o qual ou o que é o pronome relativo que vai retomar exibicionismo desavergonhado. É assim que você vai fazer as questões desse sentido, tá? Você vai sempre se preocupar com a regência. Na próxima ali, ó. O desenfreio, espaço, se assedia e se fustiga nas ruas os que têm aspecto. Olha, se assedia e se fustiga nas ruas com desenfreio. Então, agora eu preciso retomar a expressão desenfreio, mas eu preciso da preposição com, tá? Que é pedida pela frase posterior. Por isso que aqui tem que ser com o qual. E para finalizar, a novidade é o consenso social. E você tem que preencher com sob ou sobre, tá? E aqui, sob, nós temos um significado de embaixo, tá? Sujeito a alguma coisa. E sobre é algo que está em cima. Ou, nesse caso, nós usamos a expressão sobre para falar a respeito de algo, sobre algo, a respeito de algo. E é exatamente esse sentido que o nosso texto traz. Por isso que é sobre o que, tá? Sobre o que, tá? Ok? Vamos para a nossa próxima questão. A questão de crase, bastante interessante. Olha, assinala a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Então, vamos lá para as crases, né? 3 porquinhos que se dedicavam à especulação imobiliária. Nós temos crase. Quem se dedica a algo ou a alguma coisa. O verbo dedicar é transitivo indireto, pede a preposição a. Nós temos o artigo a antes de especulação imobiliária, junção de preposição com o artigo crase.
eles foram submetidos a alterações no processo de transmissão. Aqui é o seguinte, ó, quem é submetido a algo ou a alguma coisa. Nós já temos a preposição a, mas nós não temos o artigo a, porque alterações vêm escrita no sentido genérico. Nós já vimos que antes de palavras no sentido genérico, perde o artigo a. Então aqui a sem crase. João, mas eu estou vendo ali, ó, alterações no processo de transmissão, está especificando alterações. Não teria crase? Não tem. No processo de transmissão é só um adjunto adverbial, tá? No caso de lugar. Diferente de eu falar alterações do processo de transmissão. Aí sim, estou falando de alterações em específica, né? As alterações desse processo de transmissão. Aqui não, estou falando no processo de transmissão. É simplesmente um adjunto adverbial, não está especificado. Então, esse era o grande ponto-chave dessa questão. Esse A é sem crase, porque nós estamos trazendo alterações no sentido genérico da 41. Tá? O nível aqui tá alto, eu tô frenético, porque eu tô entendendo que a parte básica agora vocês já sabem, reta final. E só para terminar aqui do nosso último simulado, olha a questão 38, que legal, ó. Qual que é a ideia trazida por essas frases? Admitindo que em 7 bilhões de habitantes exista uma taxa inevitável de imbecis, muitíssimos deles costumavam comunicar seus delírios aos íntimos ou aos amigos do bar. E assim, suas opiniões permaneciam limitadas. Aqui é uma ideia de hipótese e consequência. Porra, uma ideia de hipótese, Johan. Não estudei isso em livro nenhum. É o que nós falamos. Você tem que interpretar o que traz a questão, porque a UFPR ela foge dos livros, do padrão. Admitindo que em 7 bilhões de habitantes existam, ou seja, considerando que isso exista. Isso é uma hipótese, não de fato exista, mas vamos considerar que isso existe? Vamos admitir que existe 7 bilhões? Eu estou trazendo uma hipótese à tona. No final, e assim suas opiniões permaneciam limitadas. É a consequência dessa nossa hipótese, caso ela aconteça, e assim temos a consequência disso. Então, a UFPR gosta da ideia de hipótese quando fala em conjuntos. Estude isso, tá? Que é um claro exemplo disso, ok? E só para finalizar, essa tirinha chata que eu sei que vocês tiveram dificuldade, não é muito fácil, né? Ó, no último quadrinho da charge, Níquel Náusea se dirige diretamente a Barata para dizer que não gosta de filosofia. Olha lá no último quadrinho ele falando, não suporto filosofia, Barata, mas ele não tá dizendo pra Barata, né? Ele tá querendo, na verdade, dizer que ele não suporta filosofia barata. Barata no sentido de filosofia fajuta, filosofia de bar. Não que ele está falando para barata. Se tivesse uma vírgula depois de filosofia, aí sim aquele barata seria um vocativo. Ele estaria dirigindo a palavra dele para barata. Não suporto filosofia, barata, tá? Por isso que é F, tá? E na última ali também é F, olha. A Barata utiliza provérbios em sua fala com a intenção de dar lições de moral para Níquel. Não, ele não tá dando lições de moral, né? Ele simplesmente tá dizendo esses provérbios aí de uma maneira cômica, para demonstrar a situação que ele está passando ali, mas não que não tem a ideia de dar lições de moral pro ratinho ali, tá? E a 46 ali também, que é uma ambiguidade exatamente por esse nosso último quadrinho, né? Quando ele fala que não suporta filosofia barata, ele pode estar falando no sentido de filosofia que a barata passou, né? Uma filosofia barata, referente ao animal barata, ou referente a essa filosofia fajuta, essa filosofia de bar. Então tem uma ambiguidade que traz humor à tirinha, tá? Cara, mata essas questões, estuda essas questões na reta final, esses 3 mini simulados, eu trouxe aqui umas questões mais interessantes para vocês e continuamos a nossa preparação. Lembra do nosso cronograma, estamos pegando firme aqui com vocês e vem conversando comigo, vem comentando aí o que vocês estão achando da reta final, o que vocês esperam dessa reta final. E, claro, eu já estou desejando a melhor preparação final, a melhor prova para vocês e estou dando meu sangue, estou com vocês nessa reta final.